Meio de campo está de volta e agora aqui tivemos troca, né? Tivemos nossa substituição, já está aqui também no nosso hall de convidados de hoje, o Fábio, que é volante da equipe Sub-13. Fábio, beleza? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao programa. A gente vai agora, a partir de agora, entrar de vez no assunto futebol. Vamos começar falando do time Sub-13 da Votuporanguense. Jogou contra o Grêmio Catanduvense, né, Murilo? Fala um pouquinho dessa partida, 4-1, essa vitória. Sim, jogamos em casa ontem, uma partida importantíssima, né? Estreia em casa. Tínhamos ido em Marília no domingo passado e perdemos no final de 1-0, que no meu modo de ver, o resultado mais justo seria um empate lá, pelo que jogou a equipe, ou até mesmo ter vencido o Marília na casa deles. Mas no futebol é resultado, né? Você jogar bem, dominar a partida, isso é um fator. Mas no Brasil o que manda é 3 pontos, é vitória, é resultado positivo. Então eu passo muito para os garotos. O pessoal não quer nem saber como é que foi o jogo, Não né? quer nem saber como é que foi o jogo. Primeira pergunta que te fazem, quanto foi o jogo? Isso, então, para quem está no futebol de rendimento, já tem que acostumar com essa pressão desde novo. Então, só que ontem a gente conseguiu fazer o placar já no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, tivemos muitas chances de ampliar, né, o placar, mas no geral teve bom, a equipe conseguiu a primeira partida em casa, mostrar para a torcida que é uma equipe forte, que se for muito bem cuidada vai conseguir a sua classificação. E o Sub-11 começou mal, né, em Marília, viajamos no dia, chegamos lá perto do horário do jogo, campo chuvoso, né, encharcado, a molecada nunca tinha disputado um paulista e o início foi meio tenso, depois conseguimos acertar, assentou e no segundo tempo equilibramos a partida e deu para, no geral, ter um aspecto positivo. Ganhamos o segundo tempo no Sub-11, mas no geral não foi suficiente. Já ontem em casa, expectativa, né, da torcida, dos pais, da gente, da comissão técnica, deles ter a primeira vitória em casa, mas ainda não veio, né? Saímos na frente. E foi por pouco, né? Faltou muito placar pouco, bem apertado. muito pouco. Fizemos 1-0, mas aí tinha alguns garotos que já estavam cansados. Eu precisei fazer as modificações para poder dar uma dinâmica melhor na equipe. Mas quando você muda, você nunca sabe se vai dar o resultado que você almeja. E os que entraram na partida, às vezes sentiu um pouco, tomamos 2 gols, né, do Sub-11 do Catanduvense, que é o atual campeão da Copa AME de Rio Preto, que é nossa região, serve como laboratório de experiências para montar equipes para o Paulista. Mas nada se compara a um paulista, né? Uhum. Quem tem a oportunidade de jogar esse ano, né, pela primeira vez, está sentindo de verdade o que é o futebol de rendimento. São todas equipes muito fortes e das 9 equipes da nossa chave, nós somos os únicos que estamos voltando esse ano. As demais faz 5, 6 anos que não para, vem numa sequência. Isso faz com que a comissão técnica consiga errar menos, porque as experiências vão te dizendo o Tem uma caminho. sequência de trabalho A também, sequência vai te dizendo o caminho melhor a seguir. Então a gente aqui deu o pontapé inicial mais uma vez. Espero que Votuporanga, por ter uma equipe na Série A2, no profissional, que é uma divisão maravilhosa, não pare mais com o trabalho de base, né? E que possamos o ano que vem vir com o Sub-15 e 17, ter o Sub-20, e que a gente possa ter uma sequência para realmente ter bons resultados lá na frente. Aliás, essa manutenção de base, Votuporanguense ter uma base forte, pelo menos que eu ouço bastante dos torcedores, eles pedem muito isso, né? Que a gente vê, tá certo, em equipes grandes, né? O Mirassol fez isso, faz isso sempre, há alguns anos aí fazendo isso, e com bons resultados, né? Formando base boa, né? Já vista a participação do time, se eu não me engano, na Copa Paulista do ano passado, praticamente com atletas do Sub-20, uma equipe muito, muito forte. Vou pegar a participação aqui do Fábio, volante Sub-20, ele que leva
a abraçadeira do capitão. Fábio, boa noite, bem-vindo ao programa Meio de Campo. Fala um pouquinho desse jogo aí, 4-1. Quem vê o placar assim fala que foi fácil. Foi mesmo ou não? O placar, igual o professor falou, o placar não mostra que foi o jogo. Boa noite. O placar, todo mundo pensa que foi fácil jogar lá, mas é muito difícil. Dependendo da partida, um nervosismo muito grande. Primeiro tempo a gente fez o primeiro gol. Aí no segundo tempo os caras lá foram lá, empataram, a gente foi lá. A gente foi, conversou com o professor foi lá dando as dicas pra gente, foi ensinando. A gente foi pra cima dos caras, a gente meteu mais 3 gols. A gente ganhou de 4-1 deles. Aí a gente foi, aí já era aniversário deles, sábado, a gente foi lá no vestiário, bateu parabéns pra ele e a gente venceu. E Tá deu aqui, ó. essa felicidade pra ele. Me corrija se eu estiver errado, mas os gols então foram marcados pelo Gustavo Popolina, Isso. Alain, o Duda e o Giovanni. Sim. Então, Dudu. Dudu. Que daqui Tem de um A Votuporanga aqui. também. Então, teve o aniversário, foi Foi feliz. bacana. Então. Foi legal. Ô Fábio, fala um pouquinho pra gente conhecer um pouco mais. Você é daqui de Votuporanga, da região, de onde você é? Eu não sou daqui de Votuporanga, eu sou de Pernambuco, nasci em Carpina, Tracunhaém. Andou pra chegar aqui, hein? Andou não, né? Viajou, né? Viajei muito pra chegar aqui. Aí eu tô morando aqui faz o quê? Uns 8 anos aqui com a minha mãe, com o meu pai. Ou seja, já é de coração um pouco, Já é de então, coração votuporanguense. aqui E como é que você foi parar no time do Cavinho? Primeiro fui treinando com o professor Vaca. Aí, daqui uns tempos, o Murilo me chamou pra disputar o Paulista pra ele. Eu joguei, mas só que eu não joguei pra categoria, joguei pro Adierson, do Açari. Aí ele me chamou pra esse ano. Aí a gente tá fazendo uma campanha boa aí pro Paulista. Ô Murilo, e aí, usando o exemplo do Fábio aqui, um time que vocês garimpam bastante, assistem bastante jogo, conversam bastante com os atletas aqui para tentar agregar aqueles com o melhor rendimento, né? Também. Não, sim, porque a gente sabe da importância do Campeonato Paulista, né? Se a gente não arrumar corretamente as equipes, a gente tem muita dificuldade. Estando arrumado já é difícil, imagina se não arrumar. Mas assim, a gente sempre tem a intenção de conseguir resultado positivo, pensando no coletivo e pensando também no bem do clube que está investindo na base, né? Que esse clube possa ter um retorno de alguma forma. E a gente está sempre atento, vendo outros jogos na região. As equipes, elas estão iniciando, mas se aparecer algum garoto muito diferente que venha somar, a gente está à disposição também para fortalecer o grupo. Ô Fábio, e teu futuro aí? Você está empolgado para seguir na carreira? Você pensa, onde você imagina você daqui uns 10 anos, por exemplo? Qual clube, defendendo qual clube? Qual que é o teu sonho? Todo menino tem um sonho de jogar tipo no Real Madrid, Barcelona, mas só Deus sabe meu caminho, minha caminhada, até que time que eu vou jogar, dependendo eu não sei que time que eu quero ainda jogar. Qual que você acha que vai ser o caminho que você vai criar para o sucesso? O que você tem que ter? O que você não pode deixar de ter para chegar lá no... Primeiramente, humildade. Tá certo. E virtudes que são passadas pelo esporte, né, Murilo? Lógico, a gente tem que ter humildade, saber que a gente está num meio muito competitivo e nunca pode achar que está por cima, porque quando você acha que está por cima, você é facilmente surpreendido. A gente tem que saber que a gente tem condições de vencer as partidas, fazer uma boa campanha, mas sempre com o pé no chão, com humildade e com muito trabalho, porque senão a gente não consegue os objetivos, não. Beleza, gostaria que você falasse, Murilo, como é que está o time, as equipes aí na tabela de classificação e quais são os próximos compromissos, o que vem pela frente? Então, a gente tem que aguardar, porque eles atualizam sempre na segunda-feira à tarde, né, a tabela. Então precisa aguardar para ver como é que vai ficar a nossa classificação. Mas foram 2 partidas apenas, mas já é suficiente para a gente perceber que vamos ter muita dificuldade pela frente. A gente tem uma folga agora na próxima semana, para dar uma respirada, organizar algumas coisas que precisam ser organizadas. E depois nós temos 2 jogos fora de casa, em Prudente, contra o Grêmio Prudente, dia 11, e depois no dia 18, em Ribeirão Preto, contra o Comercial. Então, precisa preparar muito bem, que serão 2 jogos difíceis, e a gente precisa somar pontos
não podemos deixar de somar nessas 2 partidas. Que depois, no dia 25 e no dia 2, a gente tem no dia 25 o Penapolense em casa e o Batatais em casa para fechar a primeira parte. Depois Tem jogos da volta? Depois tem jogos da volta, mas o Batatais não vai encerrar o primeiro turno. Depois tem mais jogos no final de julho. É férias escolares, Eles né? param as competições Exatamente. de base. Um detalhe que eu queria convocar o pessoal de Votuporanga que gosta de futebol de verdade, que torce de verdade pela cidade, que possa comparecer nos estádios aí nos dias de jogos, porque a gente sofre muito quando vai jogar fora de casa. É uma pressão enorme. Lá em Marília a gente não teve gentileza da parte deles, foi pelo contrário, eles não conseguiram arrumar um local para a gente poder ficar lá um dia antes, dificultou a nossa ida para lá. Então, assim, a torcida agita muito. E ontem aqui em Votuporanga, a gente jogando em casa, eu percebi o pessoal muito quieto de Votuporanga, faltando vibração. A gente não pode deixar o pessoal de fora vir jogar aqui e se sentir em casa. A gente tem que fazer nossa parte, dever de casa, a torcida tem que apoiar mais, principalmente que são crianças, adolescentes. Então, nesse aspecto, eu peço, quem puder realmente dar essa força, a gente fica contente com isso. Tá aí, tá dado o recado do professor Murilo. Apenas para encerrar essa parte aí de base da Votuporanguense, do Cavinho. Perdão que a garganta hoje está uma semana de gripe, né, tá falhando totalmente. Mas o time sub-20 também jogou no final de semana, jogou fora de casa contra o Batatais, resultado não foi bom, perdeu por 4-0, o Batatais aí que é conhecido como o Fantasma, né, e assombrou mesmo, 4-0 foi resultado bom não, os gols saíram dos pés do João Paulo, o Vitor 2 vezes, e também o Thales com a derrota, o Cavinho, o sub-20 caiu para a 9ª colocação, mantendo os 3 pontos apenas na tabela, o Batatais está a 2 posições acima com 4 pontos. O próximo jogo da Alvinegra Sub-20 é contra a Matonense, no dia 3 de junho, sábado, na Arena Plínio Marim, às 3 da tarde. Portanto, agora, sábado, tem esse jogo do Sub-20. E aí vale esse recado que o professor Murilo falou. Torcedor ir lá acompanhar, matar a saudade do uniforme da Alvinegra em campo e apoiar bastante os atletas aí do Cavinho. A gente vai para um rápido intervalo. No terceiro e último bloco, a gente vai passar todos os resultados aí. Eu vou falar, sim, vou falar do meu Palmeiras, que foi derrotado pelo São Paulo. Não tem jeito, torcedor palmeirense, tem que encarar, tem que encarar as derrotas também, né? E o torcedor de São Paulo que deu aquela reanimada aí com essa vitória no Clássico. Também falar do Corinthians, Santos, Série A3 e Campeonato Segunda Divisão, passar todos os resultados. Meio de campo, volta já.